Os anos de 2001 a 2010 foram marcantes na história da WWE, com a aquisição da WCW e da ECW, a mudança de nome da empresa para World Wrestling Entertainment e a consolidação da empresa de Vince McMahon como a top das tops em níveis mundiais. Como toda federação de wrestling, existem os ídolos, os caras que dão o sangue pela empresa e aqueles que se destacam e consequentemente proporcionam diversão aos espectadores. Naquela década, com certeza vários nomes foram feitos e outros que já existiam se prestigiaram ainda mais. Um exemplo claro disso é Shawn Michaels, que já era um lutador famoso e já tinha conquistado sua fama em anos anteriores e voltou para o business em 2002. Ou até mesmo Triple H, The Rock, Steve Austin e o fenômeno Undertaker. Os nomes são muitos, lutadores que eram ícones da atitude era e elevaram suas carreiras até o topo. Confira uma lista com os 10 melhores heels de 2001 a 2010. Começamos com CM Punk. Punk demorou para mostrar-se como heel, mas quando fez foi empolgante. Todos se lembram da sua rivalidade com Jeff Hardy, com segmentos que se mostraram tanto reais, e o começo da gimmick de Straight Edge. Tornou-se heel após fazer cash-in da Money in the Bank em Hardy, que tinha acabado de ganhar o World Heavyweight Title de Edge. Ele conseguiu a atenção e respeito de todos na empresa após o ano de 2009, e não parou por aí. Em 2010 teve uma rivalidade fantástica contra Rey Mysterio, e já havia montado sua stable, a Straight Edge Society. Munido de uma habilidade fantástica ao microfone, Punk teve rivalidades incríveis com Jeff Hardy, John Morrison, Rey Mysterio e Big Show. Apesar de não ter ficado muito tempo como heel, Undertaker é o próximo na lista. Nesse período como heel, ele fez ótimas promos contra lendas como The Rock, Ric Flair, Triple H e outros. Foi como heel que em 2002 ele tornou-se WWE Undisputed Champion, com direito a uma ótima luta contra Jeff Hardy em uma Leather Match, e uma pequena rivalidade com Triple H. Também nesse período ele venceu Ric Flair no WrestleMania 18. Kane alternou muito entre face e heel entre 2001 e 2010, mas com certeza seus melhores momentos foram como heel. Sua gimmick ao estilo Twinner é uma das melhores juntamente com a de Undertaker, e nada seria melhor do que uma tag team entre eles. A tag durou pouco enquanto os dois eram heels, mas foi legal de ver. Outra tag team que Kane não tinha a menor piedade de seus oponentes era com Big Show, onde as duas máquinas de destruição causaram terror na divisão de duplas. Kane teve ótimos momentos como heel, como por exemplo em 2003 no Raw, após perder sua máscara em uma luta contra Triple H, onde após a mesma atacou seu parceiro, Rob Van Dam. Teve inúmeros heel turns. 2010 foi um ótimo ano para ele, com direito a uma storyline contra Undertaker. Também saía atacando a todos no SmackDown, além de fazer cash-in em Rey Mysterio, tornando-se o World Heavyweight Champion. Poucos lutadores alternaram como face e heel nesta década, como The Big Show. Está certo que durante essa década, Big Show sempre esteve variando entre face e heel, mas sem dúvida ganhou a reputação de monstro como um heel. Ele simplesmente destruía todo mundo no ringue ou fora dele, e dificilmente tinha alguém para pará-lo. Ele é outro que já ganhou todo o título possível na empresa. Big Show já destruiu muitos caras, como por exemplo Brock Lesnar, Batista, Rey Mysterio e muitos outros. O heel turn de JBL em 2004 o consagraria como um dos caras mais odiados na história do Pro Wrestling. Não tem como falar de heel sem falar desse indivíduo em particular. Para começar, ele tirou o WWE Title de um dos wrestlers mais amados que já passaram pela WWE, Eddie Guerreiro. Manteve o título por quase um ano, fazendo tudo que um heel tem que fazer. Promos que mostravam seu ódio contra os fãs, montou uma stable com caras para protegê-lo e ganhar injustamente. Nesse período de WWE Champion, derrotou caras como Undertaker, Eddie Guerreiro e Booker T. Foi perder o título para ninguém menos que John Cena no WrestleMania 21. Sua carreira de heel não parou por aí. Ele ainda teve momentos históricos, como quando comprou Shawn Michaels e este tornou-se seu guarda-costas em 2008. Em 2009 ainda tornou-se Intercontinental Champion, porém perdeu vergonhosamente para Rey Mysterio no WrestleMania 25, encerrando a sua carreira. Randy Orton é filho do consagrado lutador Cowboy Bob Orton, e logo que estreou esteve sob a proteção de Triple H. Todo mundo sabia que o então garoto teria um futuro na empresa. Já no ano de 2003 ele era um heel que se destacava, interrompendo promos e conseguindo o Intercontinental Championship.
Championship, já como membro da Evolution. No ano seguinte, ele teve uma rivalidade intensa com ninguém menos que Mick Foley. E se já não fosse o bastante, ele sai da Evolution como face e ganha o World Heavyweight Championship de Chris Benoit. Não passaram muitos meses até que ele já estivesse novamente como um heel espetacular lutando contra Undertaker no WrestleMania, já como Legend Killer. A partir daí, ele já era um top heel na empresa e foi fazendo por merecer essa reputação. A Rated RKO e as rivalidades com Cena e Triple H que o digam. Se manteve como heel até a atualidade, esporadicamente se tornando face, mas sempre voltando às origens. Que Kurt Angle venceu tudo, não há dúvidas. Mas para chegar até lá, ele fez algumas coisas que nem todos fariam. Só a entrada dele como heel já deixava os fãs animados. O único wrestler profissional a conseguir uma medalha de ouro em Olimpíadas. Até quando ele se tornou face em 2006, ainda existiam alguns fãs que gritavam "You suck". Ele teve algumas rivalidades históricas como heel, inclusive até raspou a cabeça de Big Show em um SmackDown em 2004. Participou da Alliance contra a WWE como membro da Alliance, e em alguns períodos foi o cara mais odiado da empresa. Edge tinha uma facilidade enorme para falar no microfone. Isso foi um dos fatores que mais o ajudou a ser um dos maiores heels de todos os tempos, juntamente com sua incrível habilidade nos rings. Sempre fez promos ótimas e consolidou-se como heel no período de 2006 a 2008, entrando em rivalidades históricas com caras como Mick Foley, John Cena, Jeff Hardy e Undertaker. Sem dúvida, ele é um dos melhores que já passaram pela WWE. Chris Jericho fez muitos fãs se tornarem fãs de wrestling. Logo no começo daquela década, ele conseguiu unificar o WWE Championship e o WCW Championship, vencendo Stone Cold Steve Austin e The Rock na mesma noite, assim se tornando o primeiro Undisputed Champion. Ganhou todo o título possível na empresa, os Tag Team Championships, o World Heavyweight Championship e por várias vezes o Intercontinental Championship. Ele sem dúvida tem um talento único para falar no microfone, e já humilhou muitos caras como The Rock, Shawn Michaels, Triple H, Stone Cold Steve Austin e muitos outros. Nunca haverá outro Jericho, isso é um fato indiscutível. Se há alguém que já fez de tudo e mais um pouco no wrestling, esse cara é Triple H. Ganhou vários World Titles, foi o primeiro World Heavyweight Champion da WWE, já foi King of the Ring, participou de rivalidades sensacionais, ganhou os Tag Titles com seu ex-parceiro de stable Shawn Michaels e juntos fizeram segmentos no mínimo controversos. Hunter se consolidou como heel em 2002, após tornar numa lenda que retornava, seu amigo Shawn Michaels. A partir daí ele dominou o Raw e toda a WWE como o cara mais odiado. Grande parte deve-se à stable criada por ele, a Evolution. Teve rivalidades ótimas com lutadores como Goldberg, Randy Orton, Batista, Shawn Michaels, Chris Benoit e Ric Flair. Se alguém acompanhou o que ele fez naquela década, certamente o reconhecerá como um dos maiores heels que já existiram. Como menções honrosas, temos heels como Batista, Christian, Mark Henry, Sheamus e The Miz. E você acha que algum heel deveria estar nessa lista? Deixe seu comentário.